Olá! Estamos começando mais um programa A Hora do Encontro. Eu sou a professora Tânia e o programa A Hora do Encontro é um projeto de extensão dos mestrados da Unicesumar. Mestrado em Promoção da Saúde, Tecnologias Limpas e Gestão do Conhecimento. Desde 2017, o programa A Hora do Encontro traz para vocês pesquisadores, professores e alunos dos mestrados que vem falar sobre as suas pesquisas, as pesquisas que estão desenvolvendo aqui na Universidade Sesumar. Também falamos com aqueles que já concluíram, falamos com aqueles que estão ingressando. Enfim, a ideia é divulgar as pesquisas e a importância desses estudos, a importância da ciência para a nossa vida em termos de qualidade de vida, de saúde, de educação, meio ambiente, né? Sempre lembrando a importância do conhecimento. Hoje com a gente, como é praxe, sempre trazendo alguém, eu trago a Adriana Luzivoto Vieira. A Adriana é mestra em Gestão do Conhecimento, concluído recentemente. Então, mestra em Gestão do Conhecimento nas Organizações pela Unicesumar, especialista em Gestão de Pessoas e Desenvolvimento de Equipes, também pela Unicesumar, graduada em Gestão de Recursos Humanos pela Unupar, professora universitária, com uma vasta experiência em gestão de pessoas e atualmente trabalhando na graduação do EAD daqui da Unicesumar. Nós vamos falar um pouco sobre o seu percurso do mestrado, a sua pesquisa, o que o mestrado representou para ela, o que significou esse mestrado, né? Vamos aí conhecer a experiência da Adriana. Tudo bem, Adriana? Tudo ótimo. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje, podendo trazer um pouco das minhas experiências, do meu percurso, dos conhecimentos adquiridos nessa etapa. São 2 anos no mestrado, 2 anos importantes na vida da gente. Então, é uma satisfação poder estar aqui hoje e falar um pouco sobre essa história com vocês. Adriana, eu agradeço você ter aceitado, deixado um pouco os seus trabalhos, as suas atividades para vir aqui conversar com a gente, né? E é sempre muito importante a gente ouvir a experiência dos alunos que estão no mestrado. Muitas vezes há uma ideia equivocada de alguns alunos que estão na graduação ainda e falam: eu não quero fazer mestrado, eu não me interesso, não quero, termina isso aqui, não vou mais saber de nada. Mas a gente sabe que hoje o mundo do conhecimento, ele está em constante renovação e ele quase que exige de nós esse aperfeiçoamento. Então eu gostaria de conversar com você. Primeiro eu gostaria de perguntar algo pessoal. O que foi que te motivou, né? Você sempre quis fazer um mestrado? Como é? Fala pra gente. Ai, que pergunta interessante para a gente começar a conversa. É assim, professora Tânia, como eu disse, eu tenho uma vasta experiência já na área de gestão de pessoas. E aí, a minha última atuação dentro de uma organização foi por 5 anos numa multinacional fora do Brasil. E nesse período eu pude, me desenvolver bastante nessa área. Quando eu retornei ao Brasil, eu retornei com aquele sentimento de dever cumprido, de ter entregado muito e voltar um pouquinho, olhar para mim e como eu queria fazer uma nova trajetória, ou seja, mudar minha carreira mesmo. Você estava em que país? Eu estava em Moçambique, na África. Que maravilha! É uma experiência incrível. A gente pode marcar um dia para falar disso, que vale a pena. Mas é assim, daí quando eu voltei com a ideia de atuar de uma forma autônoma, de prestar consultoria. E aí, para eu me integrar novamente com o mercado brasileiro, eu vim aqui mesmo para a instituição fazer um MBA. A minha ideia era mais fazer esse network, entender como estava o mercado no Brasil para começar a minha atuação. Mas existia um sonho lá atrás, eu só tinha graduação até o momento, E existia um sonho, sim, de seguir uma carreira acadêmica, de poder me aprofundar mais, nos conhecimentos. E aí, ainda no MBA, eu comecei a perceber, eu participava das aulas, eu colaborava com os alunos, com os professores e trazia minhas experiências. E aí eu comecei a voltar e pensar, poxa, por que eu não vou para esse caminho acadêmico, Por que não? Principalmente por ter muito conhecimento, já experiência, e eu acho isso muito interessante, quando a gente pode trazer as nossas experiências já, e juntar isso à teoria. Sim. E poder levar isso para os nossos alunos. Eu acho que agrega muito valor. E aí,
Conversando com o coordenador do MBA, ele falou, Adriana, venha fazer o mestrado com a gente. E eu olhei e falei, será? E talvez tenha pensado como os alunos que você mencionou, será que eu estou preparada para isso? Mas eu resolvi aceitar o desafio e fui. Concorri à vaga, consegui, e aí eu entrei no mestrado no início de 2020. E olha só que interessante. Bem no momento que a pandemia estava chegando. Olha que interessante, eu comecei no dia 20 e no dia 19, se eu não me engano, né, tinha aí sido decretado o lockdown. Então eu comecei já, né, nesse modelo remoto. Mas foi sensacional, foi uma experiência incrível. Ainda ontem eu conversava com a professora Eli, coordenadora, né, do mestrado em gestão do conhecimento. Eu fui falar com uma turma que está iniciando esse ano e passar um pouco da minha experiência, o quanto foi gratificante, porque nós não perdemos nada, muito pelo contrário, nós ganhamos muito. A nossa turma foi uma turma muito unida, nós tivemos que nos desenvolver, né? Com muitas habilidades aí tecnológicas, esse mundo digital. Se reinventou, alunos e professores. Claro, para conseguir acompanhar. Isso foi muito interessante, porque foi um desenvolvimento grande. E a nossa turma se uniu, talvez por essa dificuldade, nós nos unimos mais ainda e foi uma turma que trouxe resultados muito bons. Mas aí eu vou para o mestrado, né? E aí caiu a ficha, falei, meu Deus, e a gente começa a ter que desenvolver muitas habilidades, né? Como leitura, uma nova rotina. Então, para aqueles alunos que de repente falam, será? É possível sim, mas é claro que a gente tem que desenvolver muitas habilidades, né? Um senso de organização, disciplina, fazer uma gestão do tempo aí para conseguir. Mas foi um desafio até os primeiros 6 meses, aí foi difícil, depois eu fui engrenando e foi muito tranquilo, muito satisfatório e hoje para mim assim é um orgulho falar que eu consegui concluir meu mestrado. Adriana, qual foi a sua pesquisa? O que você pesquisou no seu mestrado em gestão do conhecimento nas organizações? Bem, eu fiz uma pesquisa qualitativa. Como esse período que eu fiquei fora do Brasil, né, trabalhando com gestão de pessoas, eu trabalhei muito com expatriados. Ou seja, eu fazia para essa multinacional, era uma das minhas responsabilidades, atuar nos processos de expatriação e repatriação de profissionais que a gente levava para Moçambique. Então, para quem não sabe, né, o expatriado é aquele profissional que ele vai a convite ou se propõe a trabalhar fora do seu país de origem. Ele vai para um outro país por um tempo determinado e nesse período ele é chamado de expatriado. E esse período que eu atuei, inclusive eu era uma expatriada, né, me trouxe muitas assim... perguntas. Eu tinha muitas perguntas que não eram respondidas, né? Como? Por que a organização se comportava de uma forma ou outra? O que acontecia com esse profissional depois de um período, né, lá fora, quando ele volta para o Brasil? E aí eu trouxe essa proposta de pesquisa para o mestrado. Tive como orientadora a professora Ilka Machado, uma pessoa a quem eu dou todo o meu respeito, que somou muito ao meu desenvolvimento, ela gostou da pesquisa e aí nós iniciamos então, e a minha pesquisa ela foi sobre expatriação, retenção do conhecimento e identidade profissional em profissionais repatriados brasileiros. Por quê? Porque eu entrevistei 20 profissionais após serem repatriados, ou seja, já terem tido a sua vivência fora. Aí a gente partiu de um mínimo, pelo menos de 2 anos fora do Brasil e eu entrevistei pessoas que ficaram até 8 anos. Então, depois de terminarem o processo, é que eu fiz a entrevista, né? Eu selecionei pessoas que já tinham ido e voltado. Foi uma pesquisa muito desafiadora, porque eu juntei no mesmo trabalho a retenção do conhecimento e o que é essa retenção. Então eu fui descobrir, né, o que eles tinham, se eles retiam ou não conhecimentos, como eles retiam, o que esses conhecimentos gerava para eles e o quanto poderia transformar ou não a identidade desses profissionais.
Foi uma pesquisa, muito interessante. Rica, maravilhosa, sabe? Tá me surtindo muito resultado. Já são vários artigos aí, né, que estão sendo publicados em torno dessa pesquisa. Então, assim, eu consegui unir um tema que eu dominava, gostava e trazer ele para a pesquisa. Eu vejo, eu sempre digo para os meus alunos, né, quando perguntam, mas eu não sei o que eu vou pesquisar, né? Todos nós temos perguntas, não é? Eu falo sempre isso para os meus alunos, meus orientantes, assim, alguma pergunta você tem, alguma curiosidade, né? Alguma coisa que você sente assim, aquele zumbidinho, né? O que será, o que será? E é por aí que a gente vai delineando, né, as nossas propostas de pesquisa. E é muito gratificante exatamente por isso, porque vai te permitir um caminho em busca dessa resposta, né? Que é algo que depois vai contribuir para a ciência, para o conhecimento geral, né? Partindo da sua inquietação e respondendo, talvez, a inquietação de muitos, né? Com certeza, professora Tânia. Ainda ontem eu falava justamente sobre isso com esses alunos que estão começando, porque eles me perguntaram assim na sala, como que a gente faz o tema a respeito do que a gente fala, né? E eu disse assim, primeiro, esse tema tem que ser interessante para você e para as pessoas e para a sociedade de modo geral, né? E para o avanço do conhecimento da área, né? Esse tema você tem que primeiro gostar. Eu acho que quando você gosta daquilo que você está pesquisando, porque você vai ter que ler muito sobre isso, você vai ter que se aprofundar nesses conhecimentos. Se você gostar desse tema, do que você está pesquisando, já é meio caminho andado para o seu sucesso. Com certeza. E aí você pensa, poxa, né, o que tem em volta desse tema que eu não sei, que eu preciso descobrir? E que ainda, olha que interessante também, que ainda não foi pesquisado por muitas pessoas, porque é muito bom quando a gente consegue suprir aí algumas lacunas da literatura. Por exemplo, em torno da minha pesquisa, eu encontrei, sim, trabalhos de expatriação que falavam de retenção de conhecimento, outros que falavam de identidade profissional, mas eu não encontrei nenhum trabalho que uniu esses dois temas. Então, isso foi inédito, foi interessante e desperta a curiosidade de quem lê. Então, eu acho que é bem isso. Sempre tem alguma coisa que a gente não sabe e que a gente quer descobrir e a pesquisa nos ajuda nesse caminho. Com certeza. Gente, eu estou conversando aqui com a professora Adriana Luzivoto Vieira, que é mestra em promoção, promoção sou eu que sou da área de promoção, em gestão do conhecimento nas organizações e também professora do EAD da Unicesumar, né? Terminou o mestrado. Isso é interessante, né? Você não estava ainda, antes de fazer o mestrado, você não atuava no Unicesumar. Não, e é aí que eu acho que é a virada de chave, né? Porque eu voltei para o Brasil querendo mesmo estruturar uma nova carreira. Sim. Então, o mestrado... Entrou na docência foi uma novidade, você não tinha ainda... Não tinha. Eu tinha muita experiência já pela área de treinamentos dentro, né? De gestão de pessoas, mas a docência, o mundo acadêmico, não. E aí, eu fiz, assim, o mestrado de uma forma bastante atuante, né? A gente vai construindo, vai participando de muita coisa e, como eu disse, mesmo antes de chegar, eu defendi em dezembro, mas em novembro eu estava sendo contratada já como professora e isso para mim foi muito gratificante. Eu queria fazer uma pergunta agora, saindo um pouquinho da sua pesquisa, enfim, mas ainda ligado à sua experiência. Fala um pouquinho para a gente sobre Moçambique. Como foi viver? Quanto tempo você ficou? Eu fiquei por 5 anos em Moçambique. Eu já fui para lá, né, contratada, como eu disse. Na verdade, o meu marido foi expatriado para uma organização e eu fui junto e tive essa contratação internacional em Moçambique. Eu morei em Moçambique em 3 províncias, ou seja, em 3 estados diferentes, né? E foi assim, foi uma experiência tanto assim, um aprendizado cultural, pessoal, profissional. Moçambique, gente, ele tem pessoas maravilhosas. Eu tenho amigos até hoje. Nesse momento aí estou tentando começar até um grupo de pesquisa junto com professores de Moçambique. É um objetivo. Tem pessoas maravilhosas. Eles nos recebem muito bem. Porque culturalmente temos muita semelhança. Claro, eles foram colonizados, inclusive, né, uma colonização recente por portugueses, né? Então o idioma já ajuda. É um português de Portugal
mas já ajuda muito. Mas a cultura africana tem muito a ver com a gente tem muito a ver com eles. E existe uma sintonia muito grande, lá existe uma alegria, a culinária é maravilhosa, sem dizer das praias, né? Porque eu morei inicialmente em Sofala, né, que a gente tem ali o litoral. Depois eu fui já para o meio de Moçambique mesmo, onde a gente atuava ali na mina da mineradora onde eu trabalhava. E depois eu fui para uma outra província mais ao norte, aonde a gente tem lá, é banhada pelo Oceano Índico, praias assim maravilhosas. Então tem lugares incríveis para conhecer em Moçambique. Assim, nossa, eu voltei. Na verdade, eu saí de Moçambique, mas Moçambique não saiu de mim. Ai, que bom. Né? A gente tem muita, assim, de modo geral, as pessoas, quando pensam na África, têm uma ideia muito estereotipada da África. Sim, né? Como um lugar certeza. muito atrasado, como um lugar ruim, um lugar muito perigoso. E isso é preciso desconstruir essa ideia. Né? Com certeza. Inclusive, eu quando fui, quando me convidaram, né, poxa, trabalhar na África, é claro que a gente fica, né, um pouco assim, será que eu consigo, né, me adaptar? Olha, gente, foi assim, adaptação no primeiro momento. E ainda, né, existe todo a questão dos safaris, né? Enquanto eu estive lá, porque eu estive em Moçambique, mas eu consegui ali, né, viajar por muitos países ao redor. Então, nós fizemos pelo menos aí de 5 a 6 safaris muito interessantes. Você tinha filhos? Eu tinha, mas meus filhos já são adultos e os dois ficaram no Brasil. Sim. Uma já casada e um na universidade. Mas eles foram para Moçambique, ficaram lá férias com a gente e foram conhecer. Então, assim, olha, vale a pena, eu recomendo, né? E voltei, assim, totalmente apaixonada por Moçambique. Quero voltar lá, continuo mantendo amizades, relacionamentos. Hoje a internet facilita muito, né? E eles de lá vêm muito para cá, né? Então, assim, eles gostam da gente, eles gostam de trocar conhecimentos com a gente. Vale a pena, sim. Olha, tá vendo, gente? Às vezes a gente fica pensando, termina um mestrado, mesmo um doutorado, né? E quer ir para a Europa, quer ir para a América, Canadá, né? E às vezes a gente subestima um pouco a África. E aqui a Adriana nos trazendo aí a sua experiência, uma experiência muito bacana de acolhimento, de aprendizagem e de capacitação profissional e humanística. Com certeza. Né? Em Moçambique, que tem tanto a ver conosco, com a nossa cultura, o idioma, né? E olha, eu acho assim que, como você falou, vale a pena pensar, porque é um país que está em total desenvolvimento. Muitas organizações indo para lá, então tem muitas oportunidades, né? Tanto na área profissional como acadêmica. Então vale a pena olhar para Moçambique com carinho, né? E de repente aí investir aí num período lá em Moçambique. Que bacana. Bem, eu tinha aqui uma pergunta meio engatilhada para fazer para você, a gente acabou indo e você já até me respondeu, que foi se o mestrado tinha provocado em você, né, e em que medida um crescimento profissional, pessoal, em sua vida. Isso já ficou muito claro, a gente percebe na maneira como você fala o quanto foi prazeroso para você. E eu acho que é isso que precisa efetivamente ser o resultado final de uma pesquisa. Não só você ter um título, né? Não só você também ter adquirido ali os conhecimentos teóricos, né? Mas também vivenciar toda a potência que a participação em um mestrado pode nos oferecer, né? Com certeza, professora Tânia, eu sempre falo isso, vou continuar falando. Eu digo que a Adriana, antes do mestrado, não é a mesma depois. Que bom ouvir isso, né? No momento em que se discute tanto que a ciência não, né, assim, desvalorizada mesmo, ouvir isso de você. E eu digo assim, olha, eu sou uma pessoa que já tinha uma experiência internacional grande, e isso já provocou grandes transformações, né? Pessoais, profissionais. Mas depois que eu passei pelo mestrado, hoje eu sou uma pessoa assim muito mais aberta e
pronta a desafios. Eu acho que o fato da gente poder falar muitas vezes embasada em dados científicos, sabe, nos empodera, nos facilita muito resolver, sabe, problemas. Então, poder compartilhar os conhecimentos, sabe, adquiridos, fora as transformações pessoais, né? E vocês têm professores de várias áreas, de áreas distintas, sim, né? Por ser um mestrado interdisciplinar, ele nos prepara muito mais para o mercado. É um mestrado muito aberto, né? Onde a gente pode conversar com áreas diferentes ao mesmo tempo. Isso agrega muito aos nossos conhecimentos. O mestrado em Gestão do Conhecimento nas Organizações, aqui do Unicesumar, é coordenado pela professora doutora Eli Massuda. Massuda, né? E a professora Eli é da Economia, né? Sim. Mas nós temos a professora Rejane, que é da área da educação. Sim, né? nós temos... a professora Ângela Lara. Que é tecnologia. A Yara, que é da tecnologia. Yara Carnevale, né? Se não estou enganada. A professora Letícia, a professora Ângela Lara, da educação também. A professora Ilka, enfim. Professores, esse olhar, né? Esse olhar que se expande por conta de que é interdisciplinar. Então, as pessoas trazem os seus conhecimentos, as especificidades, mas nesse juntar, né, coletivo, nesse pensar coletivo, evidentemente, o conhecimento se potencializa, né? O mundo hoje é muito amplo, não permite mais um olhar único sobre um objeto de pesquisa, né? Com certeza. E aí, esses professores, né, com esses conhecimentos diferenciados, temos ali o professor Nelson, o Arthur também. O Arthur, ele agora não está, mas né? ele estava na sua época, né? Sim, estava na minha época. E professora Viviane, Rejane, entre, né, tantos, de formações diferentes. O que acontece? Nos proporciona pesquisas em segmentos muito diferentes, né? Isso vai abrindo muito e vai nos facilitando também interagir, levar esses conhecimentos. Aí são tantos congressos, né? Tivemos aí durante a nossa turma várias premiações, inclusive em congressos fora do Brasil. Então isso é muito interessante, vai levando, vai expandindo, é um network importante e que só tem a agregar para todos nós e para a sociedade em geral, né? Porque é para isso que a gente trabalha. A nossa pesquisa, ela está aí para, de certa forma, colaborar para a sociedade como um todo. Isso é muito importante. Uma pessoa que queira, né, ir vamos falar exatamente de Moçambique, né? Que caminhos você sugere que um estudante, um aluno, um recém-formado ou que concluiu o mestrado, que tem interesse para ir para Moçambique? Vamos falar especificamente de Moçambique e a sua experiência. Quais são os passos, o caminho? Professora Tânia, assim, na verdade, como eu falei, eu já fui, né, praticamente contratada do Brasil. Mas o que acontece? Hoje, né, existem muitas já, inclusive empresas de recrutamento, né, que eles podem aí procurar mesmo, se vocês fizerem busca, são muitas vagas direcionadas para Moçambique. Então, mesmo pleiteando uma vaga no mercado de trabalho ou através das instituições, né? Nós temos a Universidade Católica de Moçambique, por exemplo, né? Eu acho que é um belo contato, né? Para que eles possam aí interagir, né? Até procurar conhecer um pouquinho mais, né? Por meio de uma instituição conceituada assim, sobre a cultura de Moçambique, como está o mercado de trabalho em Moçambique, as áreas que mais demandam em Moçambique, né? Para que eles possam aí ir vendo dentro daquilo que eles já têm de conhecimento, de repente conseguir uma atuação por um período. Vale a pena, eu acho que é uma construção enorme de conhecimento, como eu disse, é uma bagagem. Toda pessoa, independente de Moçambique ou de outro país, com quem eu converso, eu interajo muito com pessoas que moraram fora, toda pessoa que tem essa vivência não volta o mesmo. E isso a minha pesquisa, inclusive, comprovou que um profissional, depois de passar por um período fora, ele volta muito mais preparado, autônomo, com poder de decisão muito mais, sabe, saliente. Então, eu acho que vale a pena para todo mundo. E essa imersão numa outra cultura, num outro mundo, né?
é sempre muito... É prazerosa, né? E é também enriquecedora, do ponto de vista intelectual, né? Profissional. Bem, nós conversamos aqui, eu e a Adriana, falando aqui da sua pesquisa. Adriana, a gente já olha para ela começa a falar na sua pesquisa de mestrado, a gente já vê que foi uma paixão, que ela realmente, né, esse mestrado provocou mudanças, mexeu com ela. É isso que a gente espera que haja com todos aqueles que ingressam no mestrado, que ingressam no doutorado. Aliás, até te faço essa pergunta, já está pensando aí num doutorado? Na verdade, na minha defesa, ali já se cogitou, né? Porque o trabalho foi bastante robusto e a professora que veio de fora, o membro externo, já disse, olha, já podemos caminhar para um doutorado. Mas assim, existe um momento na vida, uma preparação, né? A gente tem que estar muito organizado para isso. Para fazer bem feito. Para fazer bem feito, tem que ter dedicação, mas assim... Nenhuma porta fechada, né? Olha, hoje nós tivemos essa conversa gostosa aqui com a Adriana. Eu realmente parabenizo pelo seu empenho, né, com o mestrado, com a responsabilidade que efetivamente o mestrado exige e pede de todos nós. Né? Parabenizo a sua orientadora, a doutora Ilka, que também faz parte desse processo. Com certeza. Né? A professora Eli e todos os demais professores do mestrado em gestão do conhecimento das organizações da Universidade Sesumar. E você que esteve com a gente, muito obrigado e não se esqueça, na próxima semana, nesse mesmo horário, a gente vai estar junto de novo. Eu sou a professora Tânia e este foi mais um A Hora do Encontro. Tchau, tchau. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez e aí deixo a dica, né, para quem tem interesse, que vá pesquisar como acontece, como entrar no mestrado, que vale a pena. É isso. Tchau. Tchau, pessoal.